Meus amores, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez, para mais um dia cheio da bondade, do amor de Deus, que possamos viver mais um dia regado pela manifestação do Senhor, que possamos viver a realidade do céu. Não sei como você acordou, mas que hoje seja mais um dia de você estar revigorado, alinhado com o Senhor. Nem todos os dias nós acordamos bem, mas que hoje você possa ir falar: Pai, me conecta com o céu, que eu possa dar uma resposta que o Senhor espera, conforme aquilo que o Senhor já estabeleceu aí do céu. Que a alegria do Senhor seja abundante sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o ambiente onde você está, sua faculdade, escola, aonde você chegar, você possa mesmo iluminar o ambiente. Ontem estava revisando, e lendo novamente a história de José do Egito e preparando a ministração para o PG aqui em casa. E ontem eu falei sobre florescer, sabe? E revisando essa história de José, eu lembrei do ponto que José, ele não estava dependendo de uma circunstância para iluminar um ambiente. Ele estava encarcerado, ele estava preso, e ali ele conseguiu fazer a diferença no ambiente onde ele estava. Ele percebeu que o copeiro e o padeiro não estavam bem. Sabe? Quantas vezes o Senhor ele vai requerer isso de nós, né? De mesmo não estando no nosso melhor dia, talvez injustiçado, nós vamos precisar dar uma resposta conforme o céu, né? É isso. Talvez é isso que você vai precisar entregar hoje. Sabe? Uma resposta de bondade, uma resposta de amor, uma resposta de graça. Entende? É isso. Nós já vamos orar. Que a graça do Senhor e a paz dele esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, alcance a sua casa. Se você pode, fecha seus olhos aí onde você está. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Pedir para que Ele possa falar conosco por meio da Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã nós Te louvamos e nós Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo carinho que o Senhor tem com a gente, pelo fôlego de vida, pelo Teu Espírito Santo habitando dentro de nós. Obrigada, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós Te louvamos pela Tua presença, nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Pai, é mais uma manhã, Mais uma manhã que nós estamos vivendo o nosso ordinário. Nós estamos em mais um dia comum, por aqui amanheceu chovendo. Sou grata ao Senhor por esse dia e que o Senhor possa fazer do nosso dia ordinário extraordinário, porque a Tua presença estará conosco. Talvez tem mais algumas outras pessoas que acordou em mais algum dia comum, indo para o trabalho, outras cuidando da casa, outras levando o filho na escola, ainda outras ajeitando o cabelo, outros levando o carro para a oficina. Muitos de nós, Pai, vivendo mais um dia comum, sem saber o que o Senhor planejou. Talvez assim como o rei Saul, que estava ali buscando a jumenta do seu pai, vivendo um dia normal, sem esperar ser ungido rei. Talvez no dia de hoje o Senhor já preparou algo extraordinário para o dia de hoje. Quero dizer, Pai, que nosso coração está aqui, Pai, disponível. Nós queremos disponibilizar o nosso coração para viver a Tua vontade. Fala conosco por meio da Tua palavra, molda o nosso coração, prepara a nossa mente, nos dê o comando certo, Pai, para que possamos mesmo permanecer no lugar que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Espírito Santo, fica à vontade, ministra o nosso coração, manifesta o Teu querer, em nome de Jesus. Nos coloca debaixo da Tua mão santa e poderosa, nos guarda e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém?
que seja mais um dia, né? Regado pela bondade de Deus. Mais um dia cheio do amor do Pai. Hoje nós vamos para 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10 nós vamos ver o momento que o Saul ele vai ser ungido rei. Nós falamos na segunda-feira o ponto onde Deus ele pega o nosso ordinário e ele transforma em extraordinário. Saul tinha saído para poder buscar as ovelhas do seu pai, as jumentas de seu pai que estava perdida, e ele simplesmente se depara com Samuel, que fala: Saul, Deus te escolheu rei sobre Israel. E ele vai olhar e falar assim: eu? Mas como assim? Eu sou um homem, o menor, a minha tribo é a menor, da minha casa é a pequena. Como assim eu vou ser rei? Ele não acreditava que Deus estava levantando ele para aquele tempo. E muitas das vezes a gente também se coloca nesse lugar de não acreditar naquilo que Deus ele vai manifestar e fazer através da nossa vida. Eu acho que isso é uma grande soberba, quando a gente não acredita no que Deus vai manifestar através de nós. Porque a gente acaba colocando uma confiança muito grande na nossa capacidade. E saiba que tudo que Deus manifesta e faz não é por nós, sabe? É por Ele. Eu falo que quando eu comecei a fazer a live, eu também tive medo, porque em algum momento a gente acha que somos nós que vamos ter que vir aqui e fazer alguma coisa. E por mim mesmo, eu não dou conta. Igual eu não estudo para poder vir aqui todo dia falar com vocês 1 hora. Não. Se o Senhor não me entregar, se o Senhor não vir aqui explicar, se o Senhor não me fizer lembrar, se Ele não trouxer os pensamentos, eu não vou dar conta. Entende? Então é por Ele. Quem capacita é o Senhor, quem traz e faz todas as coisas é Ele, a obra é dele. Quando Ele diz para Jeremias, eu colocarei as palavras na sua boca. Ele estava falando: Jeremias, a obra é minha, eu só quero a sua boca. Eu só quero o seu posicionamento. Quando ele diz: Gideão, eu quero usar a sua sabedoria, eu quero usar você como um líder, eu quero conduzir você a um lugar. Há uma soberba muito grande do nosso coração de achar que nós somos capazes de conduzir um povo a algum lugar. De achar que somos bons o suficientes em criatividades, em organização. Não. Nós temos dons, nós temos talentos que Ele nos deu. Mas Ele já deu a cada um conforme aquilo que nós íamos precisar executar. Então, se o Senhor te chamou, a única coisa que eu falo para você dizer é: eis-me aqui. Se você está com medo, vai com medo mesmo. E começa fazendo. Vai dar errado nas primeiras vezes mesmo, mas depois vai melhorando. É só você deixar o seu coração disponível, porque você pode falar assim: Raira, mas eu não sei para onde ir. Começa fazendo. E aí, aos pouquinhos, você vai começando a ouvir Deus de uma forma mais sensível. Aos pouquinhos, sabe, os comandos de Deus vai se tornando mais audíveis. E as coisas vai se estreitando. E o relacionamento com Deus ele vai crescendo. E aí vai ficando mais claro os próximos passos. Entende? Assim que tem que ser. Só que precisa ter comunhão, precisa ter relacionamento com o Senhor. E Ele precisa te conduzir e você precisa obedecer a esses comandos. Bom dia, João. Deus te abençoa. Sabe, tem que ser um relacionamento estreito para que você possa ouvir a voz de Deus e caminhar debaixo daquele comando que Ele está te dando. Saul, nós vamos ver, quando Saul é levantado, ele começa a ouvir a voz de Deus através de Samuel. Samuel começa a passar os comandos para ele ainda é levantado debaixo de muita insegurança, debaixo de muito medo, e depois ele vai pecar em alguns comandos. E aí a gente vai ver o perigo de quando a gente obedece pela metade, de quando a gente obedece tardiamente. Vou dizer algo para vocês, o nosso Deus não é um Deus complicado. O nosso Deus não é um Deus que exige mais do que nós possamos suportar.
Aos nossos olhos pode até doer, mas Ele sabe o nosso limite. Entende? Cada dia que eu vou chegando mais perto dele, eu vou me apaixonando mais. E eu vou falando assim, esse é o Senhor? Como pode ser tão bom? Como pode ser tão amoroso? Como pode ser tão presente? Eu vejo um Deus tão presente, um Deus tão amoroso, um Deus tão gentil, um Deus que se importa tanto. Porém, muitos vão de fato conhecer a outra face de Deus. E vão conhecer a face de justiça de Deus, aqueles que não andam no caminho reto. Vão conhecer a face de, Deus bravo. Deus vai ficar irado e muito bravo quando Ele topa com idolatria. Quando Ele topa com desobediência. Mas no mais, gente, Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus justo. Sabe? Ele é um Deus que é amoroso. Ainda que você pode falar assim, Raira, mas por que esse Deus justo, Ele permite a gente passar por enfermidade? Por que esse Deus justo, Ele não nos dá uma mansão? Ele não nos dá uma vida farta? Porque não se trata dessa vida. Porque aquilo que Ele pode nos dar e oferecer não se limita a essa vida. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, vai dizer, se a esperança que vocês têm em mim é só para essa vida, se limita a essa vida, vocês são os mais miseráveis. Sabe? É porque tem mais. E cada momento que nós passamos por algumas tribulações, momentos de dores aqui, é como se apertasse a gente um pouco e trouxesse a gente para perto dele. Cada momento que a gente é injustiçado, ofendido, passa por enfermidade, a gente vai para mais perto dele. Vou falar por mim. Eu nunca vi, eu passo por tanta enfermidade. Eu tô conversando com vocês agora, a Cacau veio no meu quarto hoje pela manhã me contar um sonho que ela teve, e a primeira coisa que ela, na hora que ela me acordou, ela falou assim, amiga, preciso te contar um sonho. Primeira coisa que eu falei com ela, eu falei, amiga, a minha cabeça tá estourando de tanta dor. Tem 3 dias que eu tô com muita dor de cabeça. E eu falo, meu Deus, quanta dor de cabeça que eu estou com ela. E nem por isso eu deixo de sorrir e me alegrar com ele, porque ele é bom. Ontem eu estava na comunidade, fui consolar uma pessoa na comunidade que perdeu um marido há 5 meses. Aí depois uma outra pessoa que pediu para eu orar por ela, e ela estava com uma dor de cabeça há mais de uma semana. E eu orei para ela com tanta fé que eu tenho certeza, como 2 2 é 4, que se eu ligar para ela hoje ela tá curada. Eu tenho certeza que Deus curou ela. Eu orei por ela com tanta fé. E eu falei, o Senhor vai te curar da sua dor de cabeça. Mas a minha não sara. Tá entendendo? Minha dor de cabeça não sara. Eu já falei, Deus, tira essa dor de cabeça. Mas a minha não sara. Mas mesmo assim eu sigo amando Ele. E eu, cada dia que eu tenho um tempinho sozinho, eu falo assim, eu tô caidinha no ser. Tô apaixonada. Eu sou apaixonada com o meu Senhor. Pior que cada dia que passa, parece que meu coração faz um tum-tum a mais. Tô com muita saudade do céu. Muita saudade do céu. Muita saudade do meu Pai. Esse é o nosso Deus. Um Deus que sustenta, um Deus que capacita, um Deus que prepara, um Deus que vai te usar muito. Vocês precisam posicionar. Eu considero que aqui, esse lugar de live para mim, é um lugar de treinamento. É um lugar de preparar discípulos. E eu sinto na responsabilidade de encorajar vocês a avançar. Porque entendo que cada um de nós, é lógico que não vai levantar aqui 50, 60, 100 reis, não vai todo mundo com o mesmo propósito, não vai ter amanhã 50 pessoas fazendo live, não vai ser todo mundo com o mesmo chamado, porque nós não temos os dedos da mão igual, mas cada um vai pro seu lado, vai pro seu departamento. Talvez aqui vai ter líderes de casais,
líderes de ministério infantil, pessoas que são apaixonadas com adolescentes, que cuidam de adolescentes, grandes intercessores, pessoas que nós podemos contar para ser intercessores, sabe? Várias pessoas evangelistas, pastores, mestres, profetas que vão dar diretrizes e direções, pessoas que executam e servem como ninguém, grandes obreiros, pessoas que vão posicionar e servir ao Senhor como ninguém. Tem um ministério que eu acho lindo também, que é o Ministério do Socorro. E é pouco falado. Quem sabe você é do Ministério do Socorro? Sabe o que é o Ministério do Socorro? Aquela pessoa que está sempre pronta e apta para poder servir. Serve como ninguém. Aquela pessoa que é igual formiguinha. Sabe? Ninguém vê onde está. Trabalha como ninguém. E faz isso com muito dom, muita prontidão. Então nós somos cheios de dons e fazemos isso por conta do Senhor, né? Vamos lá entrar no capítulo 10? Saul tá com muito medo do que vem pela frente. Saul, ele tá preocupado com o que vai acontecer, mas ele precisa entender que o governo dele foi estabelecido porque Deus o escolheu mediante um pedido do povo. E ele precisa entender que quem vai governar é o Senhor, se ele der ouvido. Tá? Se ele der ouvido. Samuel pegou uma vasilha de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Esse óleo sendo derramado significa autoridade. Deus estava derramando o óleo, significa que ele estava ungindo aquela pessoa. Depois beijou Saul e disse, verso 1 ainda, tá? Faço isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhes dirão que as jumentas do seu pai foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com você, perguntando o que farei para encontrar meu filho. Isso aqui, gente, é um sinal, tá? É normal quando tô duvidando se é a voz de Deus ou não. O Senhor sempre vai trazer é como se fosse um mimo para nós. Tipo assim, pra você acreditar que é Deus que tá falando, você vai encontrar tal. E vão dizer, Deus tá mostrando para Saul alguns sinais. E ele disse para Samuel, Samuel, fala para Saul que ao lado do túmulo de Raquel, né? Raquel, antepassado, né? Raquel. Lembra lá, Raquel, Lia, atrás? Pois é. Lá no túmulo de Raquel vai estar 2 pessoas lá, 2 homens, que vai falar com ele que as jumentas do pai dele foi encontrada e que agora o pai dele está preocupado com ele e perguntando como vai encontrar ele. Agora pensa, se na cabeça de Saul tá lá assim, esse cara tá falando mentira. Não é possível que Deus está me escolhendo como rei de Israel. Porque a gente pensa essas coisas, é normal. Imagina se Deus bate na sua casa e fala assim, fulano de tal, você vai ser presidente do Brasil. Você fala assim, tá doido, Deus? Não vou, não. Mas não vou, não. E aí Deus vai falar assim, pra você entender que é verdade, do lado, na hora que você passar naquela praça da sua cidadezinha, vai ter lá 2 fulanos de tal, que vai pegar água naquela fonte, vai encher no copo e não sei o quê. E se acontece isso, você vai ficar pirado. Você vai ficar pirada. Não é possível que eu vou ser presidente. Não é possível, Deus. Não é possível. É isso que vai acontecer com Saul. Sabe? Ele vai ficar louco na hora que os homens encontrar ele e falar assim, Saul, encontraram as jumentas do seu pai. E agora ele está preocupado com você. Esse é um sinal que Deus está dando para ele. Versículo 3. Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão
2 pães que você deve aceitar. Olha isso, gente. É muito estranho. Quando chegarem em Gibeá, Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrarão um grupo de profeta descendo do lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta, lira e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Ah, não, gente, isso aqui para mim acaba com o meu coração. Olha isso. Você será transformado numa pessoa diferente. Para a gente entender, né, e talvez algumas pessoas não saibam, naquela época, o Espírito Santo não estava sobre todo mundo, né? O Espírito Santo, ele vinha como se fosse um conta-gotas. Ele vinha numa porção sobre alguém, vinha sobre outra pessoa. E aquela pessoa profetizava aquilo que Deus queria. Mas não era todo mundo que tinha uma porção deliberada como nós temos do Espírito Santo. E aqui tá falando, olha, você vai encontrar dois homens no túmulo de Raquel. Esses 2 homens, eles vão falar que encontraram as jumentas do seu pai, agora seu pai está preocupado com você. Você vai encontrar descendo aqui no caminho, indo para Betel, 3 homens que estão levando aqui vinho, vasilha com couro, 3 pães, e eles vão te oferecer pães. E você vai aceitar, tá? Você deve aceitar esses pães. E aí, quando você chegar em Gibeá Elohim, você vai encontrar lá no destacamento dos filisteus um grupo de profetas. E eles vão estar profetizando lá no lugar de adoração. Eles vão estar adorando. E ali você vai receber uma porção do Espírito. E ali você se tornará uma pessoa diferente. Olha que lindo. Deus está falando assim, olha, eu estou te levantando rei, sou com você, estou te capacitando para isso e o meu Espírito estará com você diante da função que você vai operar. Depois que esses sinais lhe tiverem cumprido, faça o que tiver que fazer, pois Deus está com você. Olha isso. Em seguida, vá a Gilgal, adiante de mim, eu encontrarei ali para sacrificar holocausto e oferta de paz. Espere lá durante 7 dias até eu chegar e lhe dar mais instruções. Esse é o comando que Saul agora está recebendo. Entendo que ele é novo para esse departamento, é tudo muito novo, está tudo acontecendo de forma inusitada, ele não sabe, né, o que ele vai encontrar, ele está indo conforme as palavras de Samuel. E Samuel até então não é alguém de confiança dele, não é alguém do conhecimento dele, e é por isso que Deus está dando sinais, para que ele comece a acreditar nas palavras de Samuel, para que ele entenda que Samuel é uma voz de Deus que vai falar com ele, né? Versículo 9. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Toda vez que alguém tem um encontro com o Senhor e se permite ser tocado por Ele, recebe um novo coração. Recebe uma porção de Deus e um novo coração. Nós temos a opção de ser diferente, sabe? É lógico que Deus não faz escolha por ninguém, mas nós temos a opção de ter um coração diferente e de ser moldado por Ele. Todos que um dia levantam a mão e confessam Jesus como o Senhor da vida dele, recebe o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ninguém consegue dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Então nós recebemos esse Espírito, ele passa a habitar dentro de nós. Porém, as nossas escolhas, elas são diárias, e nós que escolhemos. Ontem, eu fiquei assim pensando, eu vi uma reportagem, eu não sei se vocês viram, de um jovem, não sei falar a idade dele, se 20, 21, 25 anos, que ele batizou ontem, não sei se foi ontem, mas ele batizou e na sequência ele matou a mãe dele. Aí eu fico pensando assim, Deus, isso não foi de verdade. Porque é uma pessoa que, no meu entendimento, que deixa Jesus entrar no coração,
ela não comete esses atos. Ela não dá vazão no coração dela para Satanás encher o coração. O que levou Judas a entregar Jesus e a estar nesse lugar de traidor foi deixar Satanás encher o coração dele. Só que Satanás não vem encher o coração do dia para a noite. A gente não tá aqui normal e de repente do nada Satanás vem e enche o coração de alguém. O diabo vem e enche o coração de uma pessoa. Não. A Bíblia nos relata que Judas roubava da bolsa dos discípulos, né? Da bolsa de Jesus. A bolsa de dinheiro. Então ele já roubava. Ele já descumpria um mandamento. Ele já estava em pecado. E quando ele entrega Jesus, né? Jesus vai falar com ele assim: Judas, faz o que você tem que fazer. Porque Satanás encheu o seu coração. Quando eu vejo uma pessoa que... esse jovem, ele pegou uma faca de cozinha e ele matou a mãe dele com 8 facadas. A mãe dele orou por mais de 20 anos para que ele convertesse. Aí mostra na internet um discurso dele falando assim na igreja: gente, hoje eu quero dar um testemunho aqui. Por 20 anos, a minha mãe orou por mim e eu nunca quis aceitar Jesus, eu nunca quis isso, eu nunca quis aquilo outro, mas hoje eu quero declarar aqui na frente da igreja que eu amo a minha mãe, que isso, aquilo, outro, e eu quero... Primeira vez que eu vou falar que eu amo a minha mãe. Ele vai dizer isso no altar. E hoje eu batizei, nananana, e mostra, tem a foto dele no dia do batismo. A mãe, uma senhora de 60 e poucos anos. E aí fala que ele deu 8 facadas nela e depois saiu correndo pela rua, não parava com a faca na mão, até darem tiro nele e ele parou porque atiraram nele, na frente de um posto policial. Ele não tá morto, ele tá surtado no hospital e até agora o surto não passou. E a resposta que ele dá foi que Deus mandou ele matar a mãe dele. Eu falo pra vocês uma coisa, pra mim, uma pessoa dessa não deixou Jesus entrar no coração. Porque quando Jesus entra no coração, ele transforma a nossa vida. É a primeira ação, é a primeira atitude. Eu tenho certeza, o meu coração, quando eu encontrei Jesus, ele não foi transformado de imediato, mas algumas coisas foram assim instantâneas. Algumas mudanças de rota foram assim, imediatas. Porque quando a gente fala fulano converteu, conversão é mudança de rota. Aquele que estava mentindo não mente mais, aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais. O fornicador não fornica mais, o adúltero não adultera mais. E assim vai. Isso é uma conversão. Fulano converteu, a gente usa muito esse termo. Quando você converteu? Tem gente que está convertendo até hoje. Porque conversão é mudança de rota. Sabe, tem gente que está ainda nesse processo de conversão até hoje. Que ainda não deixou de mentir, que não deixou de sair dos pecados, que ainda estava enfurnados, né? Enfiados lá no passado. Nós precisamos deixar Jesus entrar no coração. Quando Saul foi ungido rei por Samuel, a primeira coisa que Deus certificou foi: Saul, a partir de agora, a minha presença estará com você. E nós vamos ver no episódio, quando nós vamos falar de Davi, a palavra vai dizer que quando o Senhor vai ungir Davi, o Espírito Santo apossou de Davi. Apossar significa tomar posse. O Espírito Santo ele precisa tomar posse do meu e do seu coração. Para que a gente não permita que Satanás ele venha entrar de mansinho no nosso coração. Tá entendendo? É bem isso. A gente precisa deixar o Senhor entrar no nosso coração. E Deus, toma a direção da minha mente, dos meus pensamentos, porque Satanás ele é astuto, gente.
ele é muito astuto. Muito astuto. Nós vamos continuar. A Ana disse, ele estava surtado desde o momento em que deu testemunho. Não é comum uma pessoa nova convertida dar testemunho no altar. Não é comum. E até o momento que ele estava no hospital, ele ainda continuou surtado. Versículo 9. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. Todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. E ao chegar em Gibeá, Saul e o seu servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que conhecia souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Um dos que estava ali perguntou: qualquer um pode tornar profeta, seja quem for seu pai. Essa é a origem do ditado: acaso Saul também é profeta? Porque eles viram ele profetizando, cheio do Espírito, e eles perguntam: uai, por acaso o filho de Quis é profeta? Né? Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: onde que vocês estavam? Saul respondeu: saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-la. Então fomos a Samuel para lhe perguntar onde elas estavam. E o que foi que Samuel lhe disse? Perguntou o seu tio. Disse que as jumentas já tinham sido encontradas. Respondeu Saul. Contudo, não contou ao seu tio o que Samuel havia dito sobre o reino. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor em Mispa. Cadê? Disse ele aos israelitas: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que o oprimiam. Mas apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflição, hoje vocês rejeitaram seu Deus e disseram: queremos um rei. Agora, portanto, apressem-se diante do Senhor, de acordo com as suas tribos e clãs. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim. E a família de Matri foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi o escolhido dentre eles. Quando o procuraram, porém, não o encontraram. Por isso perguntaram ao Senhor: ele já chegou? O Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam apenas no seu ombro. Samuel disse ao povo: este é o homem que o Senhor escolheu para ser rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: viva o rei! Então Samuel explicou ao povo os direitos, os deveres do rei, escreveu num rolo e colocou diante do Senhor. Depois mandou todos os povos para casa. Saul também voltou para casa, em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens, cujo coração Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam: esse sujeito nunca nos salvará. Desprezaram Saul e se recusaram a lhe trazer presentes. Mas Saul não lhe deu atenção. Se fosse uma pergunta, né, do Enem, de múltipla escolha, o que vocês responderiam? Saul foi levantado por... por Deus, pelo povo, por sorte, né? Porque eles se julgaram a sorte. Todas as alternativas estão certas. O que vocês votariam? Conte para mim. Conte para mim.
Letra A, letra B, letra C, letra D. Qual seria a opção que você marcaria na prova do Enem? Elizabeth diz: Saul foi escolhido pelo povo. Quem dá mais? Por quem Saul foi escolhido, gente? Saul foi um líder escolhido pelo povo? Ou por Deus? Ou pela sorte? Letra A, por Deus. A Ana diz por A, Valéria pelo povo. Quem dá mais? No por Deus. Marília diz por Deus. A Ana diz, Deus fez a vontade do povo. Letra A, letra A, letra A. Por Deus. Por Deus. Se fosse uma prova de múltipla escolha, vocês tinham errado. Todas as alternativas estão corretas. Por quê? Naquela época, eles tinham o hábito de tirar sorte. Lembra? Lembra que também lá no Novo Testamento, a gente vê que depois de Judas ter saído como discípulo, o povo não espera a manifestação de Deus e eles logo querem escolher outro discípulo e eles jogam a sorte e a sorte cai sobre Matias e Matias entra como um outro discípulo, mas nada, né, apóstolo, mas nada ouve-se falar de Matias, né? E depois Deus, ele acaba levantando Paulo. E Paulo, a Bíblia vai falar que Paulo foi um apóstolo escolhido por Deus. O povo tinha esse hábito de julgar a sorte e escolher a sorte. Mas aí o que aconteceu então? Ele foi escolhido pelo povo, porque o povo que queria um rei. Então, foi o povo que escolheu um rei. Porque Deus não queria rei. Mas a Bíblia vai falar assim, que Samuel foi usado por Deus para escolher Saul. E quando vão falar com Saul, Deus fala assim, Samuel fala, Saul, Deus te escolheu. Deus te escolheu como rei. Ele vai falar assim, olha, o Senhor te escolheu no capítulo 9, ele vai falar assim, Deus te escolheu como rei sobre Israel, porque você remirá o povo. E aí aqui vai falar que foi Deus. Só que aqui no capítulo 10, no verso 20, tá falando que Samuel reuniu todo o povo e na frente do povo eles julgaram sorte. E julgou sorte mesmo, gente. Eles julgaram a sorte e a sorte caiu sobre a família de Saul. E dentre a família de Saul, o escolhido foi Saul. Só que o que aconteceu aqui? Isso aqui é a vontade permissiva de Deus. Deus está permitindo que a vontade do povo seja feita e até mesmo a sorte está caindo sobre Saul. Deus está escolhendo Saul com base no que o povo quer. Mas foi escolhido por sorte, por Deus e pelo povo. Mas se fosse para parar para pensar, quem que é o escolhido de Deus? Se Deus fosse escolher um rei, ele ia escolher Davi. Davi foi o escolhido por Deus. Mas o escolhido do povo foi Saul. É tanto que Deus fala, Saul era vistoso. Saul era um homem de boa aparência. Era algo que o povo ia desejar, ia gostar, né? E é isso que o povo está almejando aqui. Entende? Todas as três respostas certas. Porque a gente vê o povo escolhendo um rei, porque lá no capítulo 9 vai falar assim, Samuel, os seus filhos não te obedecem, não são igual a você, nós queremos um rei. Quem está escolhendo é o povo. Aí depois Deus vem. Não, Saul, você é escolhido conforme o Senhor queria. E depois a sorte cai sobre ele. E aqui, gente, no finalzinho do capítulo 10, a gente vê a fragilidade de um homem. Tá todos os clãs e tribos reunidas. Quando a sorte cai sobre Saul, aonde Saul estava? Depois de ser ungido, depois de estar cheio do Espírito,
Depois de ter visto os 3 sinais se cumprirem, porque tudo que Samuel falou com ele se cumpriu no mesmo dia. Ele viu os homens no túmulo de Raquel, ele viu o rapaz descendo lá para Betel, dando o pão para ele. Ele ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. E aí, o que ele faz agora? Ele se esconde atrás das bagagens, como se diz, eu não vou ser não. Não vou. Não conta comigo. Não sou eu. É isso que ele está dizendo, declarando aqui. Para, Deus. Tá doido? Ele ainda tá com medo. Depois disso tudo, ele tá com medo. E aí eu vou falar com vocês uma coisa. Nós também não somos muito diferentes. Às vezes Deus mostra tantos sinais pra gente. E a gente ainda continua falando assim, Deus, me dá só mais um sinal. Só mais um sinal, Deus. Só mais esse para agora ficar mais claro ainda. Isso aqui mostra o tanto que nós somos frágeis. Fragilidade humana, tá? É isso aqui. Dessa forma, Samuel unge Saul como rei de Israel. Ele foi levantado aí dessas 3 formas. Pelo povo, por Deus e por sorte. Amanhã a gente vai ver... Amanhã não, sexta-feira. A gente vê a derrota dos amonitas. E aí eu vou explicar na sexta-feira uma questão que entra muito em debate. Ah, Deus é ruim e manda matar? Ah, então quer dizer que Deus aprova, então, é crime? Por que Deus mandou matar os amalequitas? Essa questão de Deus é mandar matar, sabe? Que o povo fala assim, ah, mas Deus é ruim, Deus manda matar. Eu quero explicar isso para vocês, trazendo para a linguagem de hoje. Como funcionaria isso na linguagem de hoje, para vocês entenderem, tá? Nós vamos falar disso na sexta-feira. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar nesta manhã? Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de entregar sua vida para Jesus, você vai escrever assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se afastou do caminho e hoje quer voltar, você pode escrever, Senhor Jesus, eu quero voltar. Se você é salvo, você escreve, eu sou salvo. E é isso. Que a bondade de Deus possa nos acompanhar no dia de hoje. Que vocês sejam corajosos, viu? Não tema aquilo que o Senhor colocar diante de vocês, aquilo que Ele levantar e escolher vocês para poder fazer. Pode dar um frio na barriga, pode dar medo, mas não tenha, sabe, essa insegurança, esse pânico, porque aquele que te confiou algo, Ele é fiel para te sustentar nesse algo. Mantenha a sua vida de oração, a sua vida de renúncia. Eu falo pelas experiências que eu tenho vivido. Eu tenho vivido tantas coisas em Deus, gente, tantas coisas lindas em Deus, e vale a pena renunciar, vale a pena cuidar da alimentação, vale a pena você, sabe, ser fiel ao Senhor nos poucos, a consagrar, santificar. No que você pode, faça. Se for para o Senhor, faça. Tá? Amém? Coloca a mão no seu coração. Todo mundo é salvo? Fecha seus olhos e fala assim, Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, nessa manhã nós te agradecemos por essa palavra, que ela possa germinar em nosso coração e que no tempo certo ela possa produzir os frutos, Pai, saudáveis. Deus, eu quero mesmo agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem manifestado aqui nesse lugar, por cada palavra que o Senhor tem nos ensinado. No dia de hoje eu peço coragem, Pai. Coragem para que a gente viva os teus sonhos, os teus planos, aquilo que o Senhor já estabeleceu para as nossas vidas. Dê coragem aos teus filhos para poder avançar diante do propósito que o Senhor já colocou no coração deles. Usa-os conforme o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada lar, cada esposo, esposa, filho, filhas, pai, mãe, irmãos, cada família, Pai, aqui representada. Aqueles que eu não citei o nome, que o Senhor abençoa também. Eu abençoo ambientes de trabalho, eu abençoo, Pai amado, cada circunstância que os teus filhos estão vivendo.
Que o Senhor possa vir com respostas claras, Pai. Ajude os teus filhos a tomar decisões importantes que talvez eles estão esperando um comando do céu. Não os deixe enganado. A palavra diz que nós podemos bater e a porta será aberta, que nós podemos te buscar e nós te encontraríamos, Pai. Então, em nome de Jesus, é o que eu te peço nessa manhã, que aqueles que têm te buscado, que o Senhor possa se revelar a eles, e aqueles que têm batido, que a porta possa ser aberta, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês, façam todos um excelente dia, viu? Um beijo. Até sexta-feira, se Deus quiser.